Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal. Nesta quarta-feira que está super animada, porque depois que o dólar acabou aí disparando, batendo aí R$ 5,60, já estava começando todo o mercado especulando aí já para 5,66. A proposta já era terminar quarta-feira na casa de R$ 5,70. O Lula, junto com o ministro da Economia, que é o Haddad, e junto com toda a sua equipe do governo, se encontram neste momento reunidos ali, discutindo qual é a possível alternativa que eles vão adotar no intuito de acalmar o mercado. E é interessante que quando essa notícia foi jogada, a bolsa até que ela respondeu de um certo modo bem, né? Ou seja, você que gosta de comprar ações, né? Você percebeu que até a bolsa deu uma subida, algumas ações até subiram bem, e os fundos imobiliários, claro que eles são afetados com esse dólar um pouco alto, claro que ele é afetado, só que nem tanto, por quê? Porque a maioria dos investidores de fundos imobiliários, eles não investem fora, eles investem somente no Brasil. O único problema que a gente tem aqui com essa taxa Selic alta é porque muitos deixam de comprar fundos imobiliários e acabam indo lá para a renda fixa, né? Ou seja, pegar os títulos ali 2035, 2045, 2029, onde eles estão pagando ali um IPCA mais 6,4 por aí, tem alguns, dependendo do horário, que chegam a pegar até IPCA mais 6,5. Então, o nosso único problema é esse, essa migração em direção à renda fixa, certo? Só que para você que gosta de fundos imobiliários, quando esse cenário ele está pegando fogo, é a ótima oportunidade que você tem para investir ainda mais em fundos imobiliários. E hoje eu vou trazer para vocês mais uma vez o GARI 11 ou o GALG 11, porque ele é um fundo imobiliário que ele está muito barato. Essa estratégia que ele fez de ter agora metade galpão logística e uma grande exposição à renda urbana, isso acabou protegendo você que é cotista do antigo GALG 11. Porque se esse fundo ainda fosse GALG 11, que tinha somente 5 imóveis, ele tinha caído, como aconteceu com o XPLG, ele tinha caído, como aconteceu com o BTLG, ou seja, com os fundos de galpões logísticos, como caiu. Como ele tem um segmento agora muito grande de renda urbana, ele não caiu tão intenso como os outros fundos imobiliários ele caíram. E além disso, quando nós olhamos aqui no relatório, ele é um relatório que no atual cenário demonstra que o fundo ele mudou de patamar. Você que é cotista aí do GALG 11, lá do antigamente, quando ele tinha somente 5 galpões logísticos, dois concentrados no Rio Grande do Sul, inclusive um alugado para Souza Cruz, você estava ali com muito medo, porque ele tinha um patrimônio só de 400 milhões. Hoje ele tem um patrimônio de 1,19 bilhões. O seu último dividendo foi 0,08, ou seja, 8 centavos, mas já se aproximando de 9 centavos. O número de ativos eram 5 lá no tempo do Galg, ele vendeu um desses ativos para diminuir a exposição, foi para 4 e agora saltou para 25. O seu preço por cota foi para R$ 9,12. O seu dividendo subiu 11,5, ou seja, enquanto os outros fundos imobiliários esse dividendo está aumentando porque a cotação está despencando, ele não. Ele aumentou esse dividendo, aumentando a quantidade de imóveis. Isso é muito saudável para um fundo que se encontra na escala aí de R$ 10, ou seja, um fundo muito acessível, porque hoje com R$ 10 você não consegue comprar quase nada. Só de área de alocação saltou para 279 mil metros quadrados. Agora o fundo ele possui
disponível para ser alugado, né? O valor patrimonial por cota passou agora para ser R$ 9,47. A sua liquidez ali, que era menor do que 1 milhão, saltou para 4,83 milhões. Os seus aluguéis, você que é cotista, você pode agora dormir super tranquilo, porque a média dos aluguéis saltaram para 15,2. Ou seja, você pode olhar para o cenário, ver o cenário desabando e você pode ficar despreocupado. Por quê? Porque o seu contrato não vai se encerrar em 2024. Você não tem contratos se encerrando em 2025, você não tem contratos encerrando em 2026, que é neste momento do governo Lula, que tem como objetivo principalmente não ter um controle maior das contas públicas, o que faz esse dólar acabar disparando, dinheiro saindo da bolsa, prejudicando a renda variável e a taxa de juros subindo. Então você não precisa se preocupar com o atual momento, porque os seus contratos são de 15 anos, ou seja, daqui a 15 anos nós vamos ter uma outra realidade no país, né? Os múltiplos, ele está sendo negociado com desconto de 4%. O seu número de investidores saltou para 197 mil, era abaixo de 100 mil, ali na casa de 80 mil. Com essa nova reformulação, teve um incremento de 100 mil cotistas e o ponto mais importante, é o único fundo de galpões logístico com vacância zero e ele agora tem por trás o Banco Daicoval, que é o rei da renda fixa para você que não conhece, certo? Então aqui nós temos umas demonstrações dessas movimentações que aconteceram com o GALG, né? Onde o objetivo era chegar em determinado patamar e ele conseguiu se sobrepor a isso, né? Ou seja, ele superou todas as expectativas. Quando o GALG ele foi crescer, o objetivo era ir para 12, foi para 25. Agora, a única coisa que eles não conseguiram diversificar foi a quantidade de inquilinos, né? Mesmo com essa mudança, eles ficaram muito concentrados agora no grupo Pão de Açúcar e no Mix Mateus. Mas isso já era esperado porque Mix Mateus e o grupo Pão de Açúcar, que é o GPA, eles acabam dominando aí toda a parte de renda urbana, não tem como você fugir. Certamente, se você está na renda urbana ou se você está no segmento de galpões logísticos, você vai parar na mão de um desses locatários, certo? Do ponto de vista de receita, né? A receita dele, para você que era cotista ali do tempo do Galg 11, ele tinha uma receita de 7,2 milhões. Esse ano quase duplicou, foi para 13,5, ou seja, a quantidade de arrecadação subiu muito. É interessante, eu acho isso uma das coisas mais bacanas, é que as despesas elas andam muito similar do ano passado. Ou seja, é um fundo que duplicou a sua receita, mas as suas despesas elas não foram turbinadas, elas continuam no mesmo patamar. E isso muitas vezes não é informado para você que é investidor. E outro ponto muito importante, o GARI 11 ele consegue bater os títulos públicos. Esse NTB 2035 é o Tesouro IPCA 2035 que muitos investidores estão comprando, achando que está melhor comprar lá do que comprar fundos imobiliários. O GARI 11 não somente bateu o título indexado ao IPCA 2035, como ele conseguiu bater o dividend yield do mercado, tanto do mercado de galpões logístico como do mercado de renda urbana, certo? Ou seja, ele apresentou aí um excelente resultado. Do ponto de vista de distribuição dos imóveis, 51% destinado à renda urbana, 49% logístico, ou seja, é um famoso fundo híbrido, é um concorrente do KNRI, né? Só que o KNRI é muito mais caro, está pagando um DIV, a cotação dele subiu tanto que o dividendo dele está entre 7 e 8, ou seja, não vale a pena comprar,
porque um dividendo de 7,8 no KNRI é um dividendo de poupança, né? Ou seja, está valendo mais a pena investir na poupança do que comprar o KNRI nesse momento, porque ele está muito caro, certo? Por quê? Porque ele tem justamente esse comportamento de ter, no caso aqui, logístico e renda urbana. Só que lá é logístico e fundo de escritório, né? Segmento de escritório. Se encontra bastante diversificado, 29% na região do Rio Grande do Sul, mas em nenhuma região alagada, 19 em São Paulo, 16 no Pernambuco, 13 Bahia, 6 Alagoas e 17 em outros estados aí espalhados, certo? As maiores concentrações, Grupo Mateus e GPA, né, onde ele tem aí a maior concentração. A maioria dos seus contratos são atípicos, ou seja, você não precisa se preocupar com o que está acontecendo no mercado, né? Aqui nós temos por quê? Porque ele é de longo prazo. Então, é justamente para evitar essas intempéries que acontecem no dia a dia. Nós temos a lista de todos os imóveis onde você pode estar acompanhando, monitorando, quem sabe tem um bem pertinho aí da sua casa, onde você pode estar visitando, você que é cotista e conhecendo o imóvel, certo? Então aqui várias imagens aqui de todos eles, não vou parar, porque senão o vídeo ele vai ficar muito, mas muito longo, porque agora são 25 imóveis, ou seja, ele saiu de 4 imóveis e ele saltou aí para 25 imóveis, sendo que a maioria dos seus inquilinos são AAA, AA+, e AA, ou seja, um risco muito baixo, né? Ou seja, você não precisa se preocupar. Do ponto de vista de alavancagem, ele conseguiu reduzir bastante essa alavancagem que havia dentro do fundo, certo? Passando também agora para ver como é que o mercado está olhando, né? No dia de hoje, ele vem sofrendo uma pequena queda de 0,33, mas é uma queda muito baixa, uma queda que posso considerar quase insignificante quando comparada aos outros fundos de tijolo que estão caindo 5, que estão caindo 7, que estão caindo 8. Ele está caindo somente 0,3. Por quê? O que é que eu falei para vocês? Essa matriz de ser metade galpões logísticos e metade renda urbana acabou protegendo o fundo imobiliário da queda que os galpões logísticos sofreram, certo? No dia de hoje, para você que comprou, né, comprou aí na casa de R$ 8,92, para você que vendeu, conseguiu vender um pouquinho mais caro, R$ 8,93. O dia de hoje a sua cotação máxima chegou a quase bater R$ 9, mas também durante o dia você também conseguiu comprar em alguns períodos do dia na cotação dele na casa de R$ 8,92, certo? Essas são as movimentações atualizadas até às 16 horas e 12 minutos. A variação ao longo do dia foi de 0,83, certo? Do ponto de vista de volume de negociações, foi 616 mil, né? O volume de negociações, já o número de negociações ficou na casa de 16 mil e o volume financeiro na casa de 5 milhões. Ou seja, lembra que eu falei ali que ele é muito negociado, essa negociação tinha saltado ali de 1 milhão para quase 4,9 milhões ao mês, certo? Olhando aqui no TradeView, né, para a gente ver aqui um pouquinho como é que ela se comportou hoje, né? Como é que se comportou hoje a cota do fundo imobiliário, certo? Vou abrir aqui no TradeView para a gente ver aqui como é que ele se comportou ao longo do dia. Entrando agora no gráfico aqui do TradeView, né, como nós podemos observar, ele abriu aqui, se nós olhássemos uma semana, né, se nós olhássemos aqui o dia 26 da semana passada, ele estava ali na casa de R$ 9,03, chegou a bater as suas máximas ali de R$ 9,07. Depois ele veio caindo, caindo e depois ele vem andando aqui de lado
na casa entre R$ 8,96 e R$ 8,94, certo? Então, ele veio caindo, né, diante das movimentações que tiveram no mercado, principalmente de disparada do dólar. Isso fez com que o fundo imobiliário acabasse caindo e ele conseguiu se sustentar aqui na casa dos R$ 9,94, dos R$ 8,94 e R$ 8,96, certo? Então ele vem se sustentando aqui nos últimos dias, justamente nesse espaço aqui, certo? Também uma dica aqui para você que acompanha aqui o nosso canal, que deseja fazer um curso sério, né? Ou seja, um curso de investimento de fundos imobiliários. Então, indicaria para você o curso da Suno, né? Um dos melhores cursos. Por que você está indicando este curso? Porque esse é um dos melhores cursos que tem, né? Muitas vezes você vai fazer um curso aí de investimento e você vai somente gastar o seu dinheiro, né? Então, acontece muitas vezes você pagar um curso, uns cursos ruins, onde quem te vai dar aula para você não sabe nem o que está falando. Aqui não, o curso da Suno, realizado, promovido pelo professor Baroni, uma das maiores referências no país no segmento de fundo imobiliário. Você vai aprender de forma séria, com alguém sério, com alguém honesto, com alguém íntegro, da mesma forma que eu aprendi. Aqui estão os diversos módulos onde você vai aprender desde a introdução sobre os fundos imobiliários, né, até como é que funciona o investimento, como é que você pode gerir a sua carteira, selecionar os ativos, como é que funcionam os aluguéis, né? Então você vai ter acesso a todo esse conteúdo, certo? Se você não quiser nem ainda comprar, mas ver como é que são essas aulas, se elas são de qualidade, você pode clicar aqui e já ver como são essas aulas por dentro, porque muitas vezes você tem que pagar para ver, aqui não. Aqui você vê e somente depois você paga. Por quê? Porque você vai aprender com o melhor, que é o professor Baroni, né? Uma das maiores referências no Brasil. Nós temos dois. Nós temos o Ricardo Corrêa, e o professor Baroni. São duas figuras, né, notáveis que se dedicam ao universo dos fundos imobiliários. E se você aprender com ele, você vai estar em boas mãos, muito melhor do que você ficar comprando a porcaria desses cursos aí que são indicados para você, onde você só vai gastar dinheiro. Não faça essas burrice que muitas vezes a gente comete quando a gente entra no mundo dos investimentos. Aprenda com quem sabe, para você saber o que você está fazendo e lidando com o seu dinheiro. E outra, não tenha pena de pagar um curso desse para você, porque você vai gastar com outros cursos, você vai investir em fundos imobiliários porqueira e você vai perder mais dinheiro do que ter feito um curso. Você tem um direito a certificado, você tem acesso à plataforma durante 2 anos e você vai aprender com alguém sério, com alguém de referência. Se você quiser entrar na internet, procurar o professor Baroni, é uma das maiores referências no segmento aí de fundos imobiliários, certo? E agora vamos lá passar o link para você fazer o curso se encontra aí na descrição, certo? Caso você queira fazer esse curso aqui da Suno, pega o link aí na descrição, clica aí, vê se vale a pena mesmo você fazer. Conheça o curso por dentro, depois você decide pagar ou não, mas tenha certeza que se você fizer esse curso, pelo menos você vai fazer uma coisa séria, não é negócio de mutreta, esses caras que ficam vendendo curso para vocês, e-books para vocês, onde ele nem mesmo sabe e muitas vezes eles querem estar ensinando para vocês, certo? Também mostrando aqui para vocês, né, que vocês também, o principal objetivo que fizeram vocês virem aqui para o vídeo, né, é vocês queriam saber aí quanto que se recebe possuindo aí 200 cotas, né, 200 cotas do GARI 11, né? Então eu montei aqui uma pequena planilhazinha onde você mesmo pode fazer, você pode ter aí, você mesmo pode fazer aí no seu Excel, né? Você mesmo pode fazer, ou também você pode fazer o curso para você aprender a fazer essa planilha, como também gerir. E o que nós levamos em consideração aqui?
o número de 200 cotas, né? Então, vamos supor que você tenha aí 200 cotas deste fundo imobiliário, né? O dividendo por cota que ele acabou distribuindo no último mês, vamos descer aqui lá embaixo para a gente pegar qual é o dividendo por cota, 0,087, certo? Então você vem aqui, coloca 0,087, certo? 0,087, certo? Então o que vai acontecer? 200 multiplicado por 0,087, você que tem 200 cotas do GARI 11, você vai receber neste mês R$ 17,40, certo? É isso que você vai receber, você aí que tem 200 cotas do fundo imobiliário GARI 11, certo? Mas além disso, eu vou dar um bônus para vocês, que é para vocês saberem o preço teto, né? Para saber o preço teto, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o dividendo dos últimos 12 meses, que é R$ 1,02. Como é que eu sei isso? Onde é que eu pego esse valor? Você vem aqui, ó. O dividendo que foi pago nos últimos 12 meses. Está aqui ele, ó. R$ 1,02, certo? Que é aqui, ó. Qual é o dividendo projetado? Lá nas ações, quando você compra uma ação que você quer ganhar dividendo com ela, o dividend yield mínimo que você espera é de 6%. Como a finalidade dos fundos imobiliários é receber proventos, então esse dividend yield que eu espero não deve ser de 6%, tem que ser de 8%, principalmente para quê? Porque é fundo imobiliário de quê? De tijolo. E se fosse de papel, eu esperaria no máximo 10% para você estar comprando um fundo imobiliário de papel, certo? Como o GARI ele é um fundo de tijolo, eu espero ganhar no mínimo 8% quando eu compro um fundo imobiliário. Então, o que é 8%? 0,08, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o dividendo distribuído nos últimos 12 meses e dividir pelo dividend yield mínimo que eu espero, que é de 8%. Isso me dá um preço teto de R$ 12,75, certo? Então, R$ 12,75 é o preço teto, ou seja, eu não posso comprar GARI 11 acima desse valor. Porque se eu comprar ele acima desse valor, eu vou receber um dividendo inferior a 8%, certo? Então, esse daqui é o preço teto, certo? E como é que eu sei o upside? Muito simples. Você vai pegar o preço teto e vai subtrair da cotação atual. Qual é a cotação atual? R$ 8,00, vamos lá, R$ 8,94, certo? Então você tem aí um upside, né, de aproximadamente R$ 3,81. Ou seja, você tem essa margem aí onde você pode até esperar que essa cotação acabe subindo dentro dessa margem de R$ 3,81 para cima, certo? Ou seja, esse é o upside aí que você tem com relação à cota do GARI 11, o que significa que ele é muito bom. Agora, se você dissesse, não, eu não quero 8%, como o GARI 11 ele investe em renda urbana, e renda urbana é um pouco mais arriscado, eu quero um dividend yield de, no mínimo, 10%. Você vem aqui e coloca 0,1. 0,1, certo? Então, se agora o dividendo mínimo que eu espero no GARI 11, embora ele seja um fundo de tijolo, ele tem uma renda urbana, e renda urbana é muito arriscado, e eu quero agora colocar aí 10% de dividend yield no mínimo. Então, qual é o seu preço teto? R$ 10,20. Acima de R$ 10,20 você não deve comprar, porque aí você não está recebendo o mínimo de 10% que você esperaria,
e o seu upside, né, a sua margem, onde a sua cotação ela pode oscilar, ela sai de R$ 3 e ela passa para R$ 1,26, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do nosso canal, um conteúdo muito aprofundado sobre o Gari 11, trazendo a cotação, trazendo o relatório gerencial, calculando para vocês os proventos, o dividendo, o preço teto, o upside. Você que não segue ainda o nosso canal, segue aí o nosso canal, comenta, curte, deixe sua sugestão. Se você quer adquirir o curso, entra aí, clica no curso, vê os vídeos, vê o conteúdo. Se fizer sentido para você, adquire, né? Porque aí você vai estar aprendendo com quem sabe, não fazendo esses cursos e comprando e-book com pessoas que não sabem nem para ela e elas querem ensinar para vocês. E olha que eu estou falando isso de canal muito grande, onde a pessoa não sabe nem para ela, ela quer ensinar muitas vezes vocês fundos imobiliários. Vocês têm que aprender com os melhores, porque aí você vai estar poupando dinheiro. Vocês ficam comprando esses cursos meia boca por aí, vocês ficam comprando esses e-book, vocês compram os fundos imobiliários horríveis, vocês levam chumbo e muitas vezes, por não ter comprado um curso, né, você acabou aí perdendo muito mais que você tivesse investido. Mas você não é obrigado a comprar. Só compre se fizer sentido para você, certo? Então, valeu, um abração para todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.